Fala galera, vamos gravar mais um vídeo para amanhã, palpites de segunda-feira, 25 de dezembro. Eu separei 4 jogos pra gente, tem bilhete no final dos jogos, das análises. É importante que vocês vejam as análises para que não peguem só o bilhete no final do jogo e joguem sem analisar, sem antes ter uma prévia impressão a respeito dos jogos. Vamos começar. Pela primeira divisão de Israel, o Hapoel Ben Shiva contra o Maccabi Haifa. O Hapoel, segundo colocado, se vencer, assume a primeira colocação, vem com tudo o Hapoel. Jogando em casa tem 4 vitórias, um empate, invicto em casa o time do Hapoel. Aproveitou 86% dos pontos que disputou, é um excelente time jogando em casa o Hapoel Ben Shiva. Marcou 10 gols, uma média de 2 gols marcados por jogo, só tem 5 jogos no campeonato jogando em casa pela primeira divisão de Israel. Sofreu apenas 4, quase um gol de média, menos de um gol de média sofrido por jogo. É um bom time jogando em casa o Hapoel. Contra o Maccabi Haifa, que está em nono lugar no campeonato, não ganhou fora de casa, empatou 3 vezes, perdeu 4 vezes, aproveitou só 15% dos pontos disputados fora de casa o Maccabi, marcou 3 gols apenas, um ataque ruim fora de casa, um péssimo ataque fora de casa o Maccabi Haifa, sofrendo 9 gols, quase um gol e meio de média sofrido por jogo. Em casa, a cotação do Hapoel jogando em casa está de 1,61. Ele tem vencido 84% das partidas com essa cotação. O Hapoel, frente a frente com o Maccabi Haifa, jogando em casa. Nos últimos 6 jogos, são 5 vitórias e um empate. Não perdeu jogando em casa com o Maccabi Haifa nos últimos 6 jogos. Por isso é inevitável, com essa cotação boa de 1,61, jogando em casa o Hapoel, louco para assumir a liderança da primeira divisão de Israel. Primeiro palpite, casa, vitória do Hapoel, ou então pelo ótimo ataque que tem o time do Hapoel em casa, pela irregular defesa do Maccabi Haifa, um jogo acima de 1,5. Eu vou cravar 2-0 o placar desse jogo pro Hapoel jogando em casa. O segundo jogo das nossas análises pela primeira divisão do Egito, o Wadi Degla contra o Al Ahly. Esse Al Ahly tá voando na divisão egípcia. Não confundam, tem um Al Ahly com Y na Arábia Saudita. Esse aqui é o bom. O Wadi Degla jogando em casa está em 14º no campeonato, tem 2 vitórias só, empatou 2 vezes, perdeu 3 vezes em casa, não aproveita muito bem os pontos que disputa em casa o time do Wadi Degla, fazendo 9 gols, uma média de menos de 1 gol e meio por jogo, sofrendo 11, mais de 1 gol e meio sofrido em casa por jogo o Wadi Degla, contra o Al Ahly, que jogando fora de casa tem uma campanha irretocável, são 6 vitórias, um empate, não perdeu, aproveitou 90% dos pontos que disputou. O ataque marcou 16 gols, mais de 2 gols de média marcado fora de casa o Al Ahly. A defesa sofreu pouquíssimos gols. Frente a frente entre eles, os últimos 11 jogos, o Wadi Degla ganhou só uma vez, assim, desse formato. O Wadi Degla jogando em casa, ganhou só uma vez, foram 2 empates e 8 vitórias do Al Ahly. Uma característica, um dado desse jogo é o seguinte: por mais que o ataque do Al Ahly seja bom, que a defesa do Wadi Degla seja irregular, bem os pontos, os últimos 5 confrontos entre eles, olha aqui, ó, um 0-1, o Al Ahly ganhando em casa, fora de casa, um empate em 0-0, 0-0, o Al Ahly ganhando de 1-0. Eu não botei a data deles aqui, que são mais antigos, esses 3 são mais recentes. Historicamente é um jogo de poucos gols, o que não reflete a campanha dos 2 times. Por isso, eu vou de vitória do Al Ahly fora de casa, pagando 1,40, 1,39. Com essa cotação, ele tem ganhado 68% das partidas, é um bom aproveitamento fora de casa. Eu coloquei na sugestão aqui um jogo acima de 1,5, mas eu vou acima de 2,5 para esse jogo, tá? Esse aqui é um palpite de segurança, vocês vão ver nos bilhetes lá que é de segurança esse acima de 1,5, porque eu vou para cima de 2,5 com esse jogo, faz seus golzinhos em casa o Wadi Degla, também tem um ótimo ataque o Al Ahly. Historicamente, o confronto diz o contrário, mas eu vou apostar num 1-2, o Al Ahly ganhando, mas o Wadi Degla fazendo gol também em casa. O terceiro jogo das nossas análises é pela primeira divisão da Turquia, Superliga, o Osmanlispor contra o Akşar Belediyespor. O Osmanlispor é o 16º contra o Akşar, que é o 12º, mas em casa e fora tem um retrospecto diferente as duas equipes. São 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas o Osmanlispor, contra uma vitória só, 2 empates e perdeu 5 vezes fora de casa o Akşar. Aproveitou mais da metade dos pontos que disputou em casa o Osmanlispor, mesmo estando numa colocação pior. Joga bem em casa o time do Akşar. Fora de casa não é nenhum espetáculo. Aproveitou 1/5 só dos pontos que disputou. Um bom ataque do Osmanlispor, quase 2 gols de média por jogo. A defesa também sofre seus gols, mais de 1 gol sofrido de média por jogo nos últimos 8 jogos aqui que disputou em casa.
O Akshar, pelo contrário, faz poucos gols e sofre muitos gols. Tem tudo para ser um jogo com gols, um ótimo ataque jogando em casa contra uma péssima defesa jogando fora. Nos últimos 5 jogos, o Akshar jogando fora, ele não ganhou para o Osmanlispor. Foram 3 derrotas e 2 empates. Em casa, eu inverti, né? O Osmanlispor é o roxo e o Akshar é o amarelo. Jogando em casa, o Osmanlispor está cotando 1,90, ele tem ganho 60% dos jogos com essa cotação. Fora de casa, o Akshar está pagando 3,75, tem ganho menos de 1/3 das vezes dos pontos que disputou fora de casa, das partidas, com essa cotação. Por isso eu vou com... É um jogo complicado, tá, galera? Eu não sei se vocês perceberam, deixa eu mostrar aqui. Esses 2 jogos aqui eu coloquei as sugestões em verde, porque é um placar mais previsível. Esse aqui eu amarelei o sinal. Esse jogo aqui tá amarelo, é um 16º contra 12º, tem uma boa campanha jogando em casa, mas não tá bem na tabela. Eu vou com o Osmanlispor em casa, ou então um jogo acima de 1,5 pela regularidade que os dois times fazem gol e a defesa sofre, e tem um bom ataque o Osmanlispor contra uma péssima defesa do Akshar. Eu vou com um jogo acima de 1,5 e eu vou cravar 2-1 pro Osmanlispor. E esse jogo aqui eu nem incluí nos nossos bilhetes, ele está em vermelho a sugestão dos palpites. Se vocês tiverem uma análise melhor, se com esses dados aqui vocês conseguirem enxergar alguma coisa que eu não vi, deixa um comentário aí, me ajuda também. É pela divisão de Marrocos, a Elite 2, o Sidi Kassem contra o Maghreb. O Sidi Kassem é o 9º colocado do campeonato. Em casa são 2 vitórias, 3 empates, não perdeu em casa, aproveitou 60% dos pontos que disputou. Em 5 jogos fez 6 gols, em 5 jogos sofreu 4 gols, a média tá legal. Contra o Maghreb, que é o 5º colocado, fora de casa, ele tem 2 jogos a mais que o Sidi Kassem, que tem 5, o Maghreb tem 7 jogos. Mas são 3 vitórias fora de casa, 2 empates e perdeu 2 vezes, aproveitou 80% dos pontos que disputou. Marcou 12 gols, o dobro de gols marcados que o Sidi, e sofreu quase o dobro também. Frente a frente eu achei 2 confrontos, o Sidi Kassem, ele ganhou tanto os 2 últimos confrontos contra o Maghreb, o Sidi ganhou de 1-0 em casa e ganhou de 1-0 fora de casa. Mas eu não sei que época foi isso, eu não consegui achar a data dos confrontos. A campanha, o Maghreb é muito melhor, né? Aproveitou 80% dos pontos fora. Eu vou apostar num fora empate do Maghreb. Ou então ambos marcam. Na verdade eu nem incluí no nosso bilhete, os bilhetes estão aqui embaixo, eu nem incluí esse jogo nos bilhetes, mas se você achar que vale a pena apostar por algum dado que você viu, se eu fosse apostar eu iria de fora empate, ou então ambos marcando, um jogo 1-1, mas completamente imprevisível. Aqui são os bilhetes que eu montei 2 bilhetes com os 4 jogos que a gente analisou, mas só com 3, eu usei só 3, aquele jogo que eu botei em vermelho, do Sidi Kassem, eu não me atrevi. Bom, tem o Apoel e o Maccabi, são os 3 jogos iguais, né? O Apoel e o Maccabi, o Ad-Degla contra o Ali e o Osmanlispor contra o Akshar. Tentando cercar esse jogo, eu botei a vitória do Apoel em casa pagando 1,59, o Degla fora, pagando, o Ali fora, pagando 1,42 e o Osmanlispor em casa 1,92. Esse bilhete pagando quase 5 vezes o valor, a R$ 50, você pega 216 nesse bilhete aqui. No bilhete 2, esse aqui tá um jogo bem mais moderado, bem mais seguro. O Apoel com um jogo acima de 1,5, pagando 1,16. O Ad-Degla e o Ali, aquele jogo que eu falei que historicamente tem poucos gols, mas é um ótimo ataque o Ali, com seus golzinhos também, a regularidade do Ad-Degla. Eu botei acima de 2,5, tá pagando 2,50. Ambas marcam também, tá pagando 2,50, vale a pena ficar de olho nesse jogo. E o Osmanlispor contra o Akshar, eu botei acima de 1,5 pra gente, na segurança, pagando 1,13. Esse bilhete é R$ 50, pagando 3 vezes 28. Você pega 163, galera. Lembrando que não precisa montar o bilhete exatamente como eu fiz. Se você achar que vale a pena você incluir esse ambos marcam aqui, nesse jogo aqui, ó. Olha o plus que você dá nesse bilhete. Você botando esse aqui 1,60, 1,92, botando esse jogo com mais 2,5 aqui. Pô, esse bilhete vai para, acho que umas 7 vezes o valor apostado. Galera, são esses jogos para amanhã, são pouquíssimos jogos. Faça suas análises, não deixe só se influenciar pelo que eu disse. Dê uns comentários para mim também, se vocês viram alguma coisa que eu não percebi, alguma análise que passou despercebida. Thiago, eu acho que esse jogo aqui tá melhor para um menos 2,5, tá melhor para um ambas marcam. Também me ajudem aí, deixe os comentários no vídeo. Tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte para nós. Feliz Natal, galera.